Olá, vamos resolver mais uma questão do Colégio Naval, 1980, é a questão 15. Chegamos à 15ª questão em sequência da prova de 1980. E essa questão diz o seguinte: sendo B e C números inteiros, o grau do polinômio que representa o quociente de, e deu essa expressão algébrica, né? E pergunta qual é o grau do quociente. Aqui eu vou lembrar fundamento do 8º ano do ensino fundamental 2, né, anos finais. Quando eu quero saber o grau de um polinômio, eu observo o grau do maior monômio. Então aqui eu vou observar esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. Notem que esse polinômio é de grau 2, esse é de grau 3, esse é de grau 2, esse é de grau 2. Aqui, notem bem, quando eu pegar esse monômio e elevar a quarta, eu vou ter x3 elevado a 4 vezes x2 elevado a 2. Aqui eu vou ter x 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2, 4. O grau desse produto aqui, o grau desse produto todo, é esse aqui, ó. Então ele é do 16º grau. Agora observe uma coisa. Aqui eu tenho x2 elevado a 4 mais x2 elevado a 4. Cuidado com isso aqui. Por quê? Ó? x2 elevado a 4 é x8 mais x2 elevado a 4 é x8. O grau aqui, ó, o grau na adição permanece o mesmo. Grau 8 mais grau 8 é grau 8. Então, notem bem uma coisa. Os coeficientes B e C não vão alterar a divisão de um grau pelo outro. Não vai alterar. Então, ó, se eu pego um polinômio de grau 16 e divido por um polinômio de grau 8, eu vou ter quociente grau 8 e o resto aqui, guardem bem isso, e o resto aqui, o resto de x, pode ser grau 0 até maior ou igual a grau 0 até grau 8 menor. Essa é a possibilidade do meu resto. Ele não quer saber de resto, ele só quer saber quem é o quociente. O quociente é um quociente de grau 8. Está resolvida a questão. Fundamentos do 8º ano do ensino fundamental, quando a gente começa a falar de grau de monômio e grau de polinômio. Está aí, ó, resolvido. Lembrando que o resto possível dessa divisão de graus, esse resto aqui, ó, ele pode variar entre grau 0, ou seja, pode ser um número real, como pode ser também um polinômio de grau menor que 8, logo um polinômio de grau 7, tá bom? Então, só lembrando os fundamentos, a alternativa correta é a alternativa 8, e a gente só precisava avaliar o grau do monômio de maior expoente, que é para trabalhar só com os graus. Por quê? Porque ele quer o grau. Ele não quer saber quem é B, quem é C, quanto que vai dar, ele não quer saber. Ele quer que você avalie. E a avaliação é essa aqui, ó. Pega o polinômio de grau 16, vai dividir por um de grau 8, vai dar necessariamente grau 8. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, só para vocês ficarem mais tranquilos. Se eu pego x8
menos 3x7 e vou dividir por x4 menos x2. Vou fazer essa divisão aqui. Bom, primeiro eu olho para cá e olho para cá. Qual polinômio que multiplicado por x4 chega próximo de x8 e não passa x8? É x4. Notem bem uma coisa, se você pega e vai fazer essa divisão, observe que para chegar a esse valor você vai ter que multiplicar por alguma coisa. Então x4 vezes x4 é x8. Por quê? Você vai somar os expoentes, aqui é a mesma coisa. 8 mais 8, 16. O grau que tem que ser aqui é o grau 8. Eu não preciso resolver a expressão. Basta eu avaliar só o grau do numerador e o grau do denominador. Ok? Tomando cuidado com a subtração. A subtração daria problema. Agora a adição não dá problema. Um polinômio de grau 8 mais um polinômio de grau 8, se os coeficientes do monômio de maior expoente for positivo, não vai alterar, ele não vai sumir. Agora, se aqui fosse alguma coisa que alterasse, aí eu teria que avaliar mais. Mas nesse caso aqui, a avaliação é muito simples, tá bom? Fiquem bem, até a próxima videoaula e continuem estudando.